Bom dia, turma! Hoje a gente vai dar sequência no nosso assunto de fertilidade do solo e vamos entrar em acidez e correção. Então, os objetivos da nossa aula são conhecer a definição de acidez do solo, compreender a relação da acidez com a dinâmica dos nutrientes do solo, entender essa reação de correção e de neutralização do alumínio tóxico e aprender os cálculos para a recomendação técnica dos corretivos de acidez. Então, a gente já sabe, né, que a acidez vem da química e é a presença de muitos íons de hidrogênio, muitos prótons em solução aquosa. E no solo, a acidez ela tem duas formas. Tem a acidez ativa e a acidez potencial. A acidez ativa, ela diz respeito aos prótons que já estão livres na solução do solo, que é aquela água lá que fica presente nos poros, né, que o solo tem. A acidez potencial, ela diz respeito aos íons de hidrogênio que ainda estão ligados na fase sólida do solo. Então, essa acidez potencial, ela pode liberar hidrogênio de volta para a solução do solo, da mesma forma como ela pode pegar hidrogênio da solução e incorporar de novo na fase sólida. Quando a gente corrige a acidez, a gente está corrigindo essa acidez ativa, que são o hidrogênio que já está livre lá na solução do solo, tá bom? E da onde que surge essa acidez no solo, né? Os solos tropicais aqui no Brasil, eles são naturalmente ácidos, devido ao processo do intemperismo, né, que a gente já estudou, que é a formação do solo. E como que isso acontece? Então, a gente tem dois processos de intemperismo acontecendo no solo. Um deles é a mineralização dos minerais da argila. Então, as argilas, quando elas se decompõem, elas liberam o hidrogênio presente na estrutura delas para a solução do solo. E a gente tem também a solubilização dos ácidos orgânicos. Conforme a matéria orgânica que está presente no solo vai se decompondo, os ácidos presentes nela, eles liberam continuamente e constantemente o hidrogênio para a solução do solo. Outras duas formas de gerar acidez no solo são de origem antrópica, elas acontecem com a agricultura, né? Uma delas é a remoção de cátions. Então, os cátions a gente já estudou, são os nutrientes que têm carga positiva, né? Os principais são o cálcio, magnésio e potássio. Então, com a erosão, com a extração desses nutrientes pelas culturas, a gente vai removendo eles do solo e isso favorece um aumento no teor de hidrogênio em relação a nutrientes. Então, gera acidez. Outra forma é a própria adubação. Então, quando a gente aplica fertilizantes nitrogenados, que tem, por exemplo, sulfato de amônio, nitrato de amônio, que tem hidrogênio na fórmula deles, quando eles se dissociam na presença de água, eles liberam esse hidrogênio para a solução do solo. Então, é mais uma forma de gerar acidez. E quais são os efeitos dessa acidez no solo, né? O pH, né, essa acidez, ela afeta diretamente a disponibilidade de nutrientes. A gente tem esse gráfico aqui, que ele é bem famoso na agronomia. Então, se vocês observarem bem, essas linhas aqui, elas são linhas de solubilidade de nutrientes. Então, aqui a gente tem disponibilidade mais alta, né? Quanto mais alto tiver o valor aqui no gráfico. E aqui a gente tem a escala de pH. Então, se vocês observarem, as linhas elas estão numa disponibilidade média, nem tão alta e nem tão baixa, na faixa que vai de 5,5 até 6,5 de pH. Então a gente tem uma disponibilidade de nutrientes ótima, nem tão alta e nem tão baixa. Outra coisa que a gente tem é a neutralização desse alumínio tóxico. Então a partir do pH 5,8 por aí, todo o alumínio presente no solo está na faixa de disponibilidade mais baixa possível. E quais são os efeitos, né, desse alumínio? Por que ele é ruim quando ele está presente no solo? Então, o alumínio ele tem uma reação com o crescimento das raízes. Então, se vocês observarem essas duas imagens aqui, a gente tem raízes de planta de soja que acabaram de germinar, crescendo na presença de alumínio. Essa daqui é a testemunha, ó. Ela não tem alumínio na solução. Então vejam como que essa raiz se desenvolveu muito mais.
Essas duas raízes aqui, elas diminuíram o crescimento delas por causa do alumínio. Quando ele entra em contato com as células da raiz, ele paralisa o crescimento delas. Então aqui a gente tem outro exemplo, que são raízes de soja que já estão mais velhas, né, mais desenvolvidas. Aqui a gente tem o crescimento delas sem alumínio e aqui o crescimento na presença de alumínio. Então veja a redução no volume de solo explorado pelas raízes, né? Isso é muito ruim. Como que a gente corrige essa acidez, então, se ela é tão problemática, né? Se ela afeta a disponibilidade de nutrientes, se ela acaba favorecendo teores de alumínio que vão diminuir o crescimento radicular e, consequentemente, vão reduzir a produtividade, a gente tem que corrigir essa acidez. Como que a gente faz isso, então? O insumo mais utilizado no Brasil e no mundo inteiro para a correção de acidez é o calcário. O calcário ele é um mineral produzido naturalmente, então ele é composto por carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Tá? A gente tem esses dois nutrientes associados ao íon carbonato no calcário. Isso é muito interessante porque o carbonato ele é uma base forte, ele age de uma maneira muito intensa para neutralizar essa acidez. A gente já vai entender melhor como que isso acontece. Outro benefício do calcário é que os produtos da reação dele, que é o cátion de cálcio e o de magnésio, são nutrientes essenciais muito exigidos pelas plantas. São macronutrientes, a gente já discutiu isso também, né? Outra vantagem dele é que ele é um insumo muito barato. A tonelada de calcário ela está entre 150 e 200 reais a tonelada. Então ele é um insumo muito barato e ele é fácil de ser obtido, porque no Brasil a gente tem muitas minas, muitas fontes de calcário espalhadas pelo país. Então aqui a gente tem a reação do calcário no solo na presença de água. Essa reação ela acontece com a dissociação, né, desse cálcio e do magnésio do carbonato. Esse carbonato, quando ele entra em contato com a molécula de água, ele promove a hidrólise dela, então ele separa a molécula de água, né, e o íon hidroxila, que é formado com isso, ele acaba capturando os prótons, que é o hidrogênio que está livre na acidez, na solução do solo, que é causador da acidez, né? E a hidroxila captura ele e forma uma molécula de água. Aí esse íon carbonato, depois que isso acontece, ele vira um bicarbonato. O bicarbonato continua promovendo a hidrólise da água, continua formando hidroxila, e isso continua capturando prótons e neutralizando a acidez. No final disso tudo, o bicarbonato gera ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele se dissocia em água e gás carbônico, que são duas moléculas que são atóxicas no solo, né? Então, a reação do calcário ela é muito interessante, que ela neutraliza a acidez, não deixa nenhum resíduo tóxico e ainda fornece cálcio e magnésio para as plantas. Outro efeito do calcário, né, é que com a formação dessa hidroxila pela hidrólise da água, ela acaba reagindo com o alumínio, que a gente já comentou que é tóxico para as raízes, e ela forma hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, ele não se solubiliza no solo e ele é atóxico para as plantas. Então isso é muito interessante. O calcário também forma hidróxido de manganês. O manganês, ele também está em altos teores em alguns solos, né, quando estão ácidos, e ele também pode ser tóxico para as plantas. Então o calcário neutraliza tanto o alumínio quanto o manganês. Então como que a gente determina essa necessidade de calcário? Aqui no Paraná, o método mais indicado, até pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, é o método da elevação da saturação por base. Então a gente já sabe, né, o que é saturação por base das nossas aulas anteriores. A gente vai entender como que a gente aplica essa saturação por base aqui. Então a nossa fórmula é essa daqui, ela é muito simples. O nosso V2 menos o V1. O V2 é a saturação por base que eu quero atingir no solo. E o V1 é a saturação por base atual, obtida pela análise. Tudo isso multiplicado pela CTC, dividido pelo PRNT. O que é o PRNT?
Ele é um valor que é fornecido pela empresa que te vende o calcário e ele diz respeito ao potencial de neutralização da acidez que o calcário tem. Isso vai depender da pureza dele e da granulometria. Quanto mais fino e quanto mais puro o calcário for, mais ele vai reagir e mais ele vai neutralizar a acidez. Então, aplicando isso daqui, né, num exercício, vamos ver. Um talhão de 2,5 hectares destinado para soja apresenta o pH igual a 4,5, então tem acidez. A saturação por base da análise era de 40% e a CTC de 10 centimol de carga. A gente quer elevar isso daqui para 70%, que é o indicado para soja. E o PRNT do calcário também é 70%. Então, aplicando isso daqui na fórmula, né, a gente tem 70 menos 40 vezes 10 dá 300, divididos por 70, 4,3 toneladas por hectare. Multiplicando pela nossa área, que era de 2,5 hectares, a gente tem uma dose total de 10,7 toneladas. Então, concluindo, a aplicação do calcário ela garante mais nutrientes disponíveis no solo, neutraliza o alumínio tóxico, promove então um maior crescimento radicular, consequentemente maior produtividade, e tudo isso, né, é muito bom para o produtor. Eu deixei alguns exercícios para vocês responderem no Google Classroom, então respondam, na próxima aula a gente corrige. E na próxima aula também a gente vai falar de gessagem, beleza? Então ficamos por aqui, muito obrigado.